Bem-vindos, aqui tem notícia e opinião, a minha, que o Senhor abençoe esse trabalho, nesse dia 26 de março de 2024. Pessoal, eu sei que vocês estão esperando uma análise política da situação atual do Brasil, mas eu resolvi dar um tempo. Por quê, Regina? Porque eu vou ler com vocês esse livro aqui, O Livro Negro do Comunismo. Ele é um livro denso, é um livro extenso, são quase 900 páginas. Eu sei que a maioria de vocês não vai ler, mas por que você vai ler os capítulos desse livro? Porque eu acho importante que a gente conheça a possibilidade de um caminho para onde a gente está seguindo e de que forma a gente pode se defender. E a gente só pode se defender se a gente tiver informação. Então a gente tem que aproveitar que ainda tem a liberdade de ter um livro como esse nas mãos para ler, aprender e difundir aquilo que tem registrado aqui. Para quê? Para deixar pelo menos as pessoas preparadas para aquilo que estamos vivendo. Então eu espero que você dê suporte a esse trabalho, compartilhando esse vídeo, deixando o seu like, a sua opinião e mantendo o meu trabalho através da contribuição em Pix. Tá legal? Então a gente já vai começar a leitura do livro. É claro que eu vou fazer um resumo dos capítulos. São quase 900 páginas. Tá bom? Abre aspas. Já se escreveu que a história é a ciência da infelicidade dos homens. Fecha aspas. Stéphane Courtois, autor desse artigo, ressalta que o século XX confirma essa fórmula. Mas não foi uma exclusividade desse período, já que nos séculos anteriores, quase todos os povos e estados conviveram com a violência de massa. Potências europeias participaram do tráfico humano, especialmente negros. Até hoje, os Estados Unidos vivem o dilema moral e social resultante da escravidão dos negros e também do extermínio dos índios. Basta olhar o retrovisor para constatar a tragédia humana num momento em que a humanidade parecia deixar para trás a barbárie. O século XX foi o século das grandes catástrofes humanas. 2 guerras mundiais, o nazismo, o fascismo, tragédias como o genocídio do povo armênio pela Turquia, guerras civis em alguns estados africanos e crises humanitárias em diversos países. Na Alemanha, o assassinato em massa dos judeus e dos ciganos. A Itália de Mussolini massacrou os etíopes. A Suíça foi atingida pelo passado de país conivente com Hitler. Os bancos guardavam ouro, joias e obras de arte do povo judeu, roubadas pelos nazistas. O comunismo fez parte dessa história. O autor faz um recorte entre 1914 e 1991. Um comunismo que pré-existia e influenciou o fascismo e o nazismo e que sobreviveu a eles, atingindo os 4 grandes continentes. Afinal, o que é comunismo? O livro diz que é uma doutrina e também uma prática. Filosoficamente, o comunismo existe há milênios. A República de Platão institui a ideia de uma cidade ideal, onde os homens não se corrompem pelo dinheiro e poder, onde a sabedoria, a razão e a justiça prevalecem. O pensador e estadista britânico, autor de Utopia, Sir Thomas More, também difundiu a ideia dessa cidade ideal. A ideia é legítima como instrumento crítico da sociedade, no debate que oxigena as democracias, mas o comunismo que o livro aborda está longe da abstração das ideias. Os autores fundamentam o trabalho de pesquisa num comunismo bem real, que existiu numa determinada época e ainda resiste por aí, tentando inclusive ser implantado em países mais jovens. Comunismo encarnado por líderes como Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Ho Chi Minh, Fidel Castro e outros. Da doutrina comunista anterior a 1917 até a prática efetiva, o comunismo pôs em prática uma repressão metódica, instituindo em determinados momentos o terror como modo de governo. A ideologia, nesse caso, é inocente. Ressentidos ou hipócritas podem sustentar que o comunismo real não tem nada a ver com o comunismo ideal, mas em 1917
foram os sociais-democratas russos, conhecidos como bolcheviques, que decidiram se autodenominar de comunistas. Abusando dos crimes individuais, dos massacres pontuais ou circunstanciais, os regimes comunistas, para assegurar o poder, instituíram o crime de massa como sistema de governo. Segundo os pesquisadores, os regimes se estabilizaram no leste europeu, na dissolução da União Soviética e até na China. O terror, hoje, dá lugar à repressão cotidiana, censurando todos os meios de comunicação, controlando as fronteiras, expulsando os dissidentes. Mas é a memória do terror que assegura a eficácia da ameaça repressiva. Nenhuma das experiências comunistas, que ainda são populares no Ocidente, por incrível que pareça, escapou de ditadores comunistas. A China pertenceu a Mao, que hoje se perpetua em Xi Jinping. A Coreia do Norte, de Kim Il-sung, está nas mãos do filho, Kim Jong-un. Em Cuba, nem com a morte de Fidel e décadas antes do sanguinário Che Guevara, a ilha consegue se ver livre da tirania comunista. Do ponto de vista histórico e moral, o Livro Negro do Comunismo procura mostrar a dimensão criminosa do comunismo. A maioria dos crimes sempre respondeu a uma legalidade que era sustentada por instituições dos regimes vigentes, reconhecidos no plano internacional e cujos chefes de Estado eram e ainda são recebidos com pompa e circunstância em muitos países. Lembra da visita do Maduro a Brasília no ano passado, em 2023? O único chefe de Estado recebido com pompa e circunstância. O mesmo aconteceu com os nazistas. A diferença é que os crimes do nazismo foram expostos à exaustão no julgamento de Nuremberg, ao fim da Segunda Guerra Mundial e até os dias atuais. O livro buscou seguir os mesmos fundamentos jurídicos que asseguram os direitos naturais da humanidade. A história dos regimes e partidos comunistas e suas políticas internas e externas não se resume ao crime de terror e repressão. Na União Soviética e nas autodenominadas, abre aspas, democracias populares, fecha aspas, o grau de terror não acabou, apenas foi reduzido depois da morte de líderes como Stalin e Mao Tse-tung. Até hoje, as populações vivem sob vigilância e punição, numa convivência silenciosa sobre o passado. Os arquivos e testemunhos mostram que o terror é da natureza do comunismo moderno. A execução de reféns, o massacre de trabalhadores revoltados, o genocídio de camponeses mortos de fome não foram acidentes conjunturais, próprios de tais países ou determinada época. Tudo foi planejado. De quais crimes o livro fala? O comunismo cometeu inúmeros crimes contra o espírito, contra as culturas nacionais e contra a história universal. Stalin, por exemplo, ordenou a demolição de centenas de igrejas em Moscou. Ceausescu, na Romênia, destruiu prédios históricos de Bucareste só para construir edifícios em perspectiva megalomaníaca. No Camboja, Pol Pot desmontou pedra por pedra a Catedral de Phnom Penh e deixou os templos de Angkor serem engolidos pela selva. Durante a Revolução Cultural Maoísta, tesouros inestimáveis foram quebrados ou queimados pelas guardas vermelhas. Entretanto, apesar da gravidade dessas ações nos países comunistas, é o assassinato em massa que pesa nos corações e mentes. Crimes contra homens, mulheres e crianças constituem a essência do terror, através das execuções feitas por diversos meios: fuzilamento, enforcamento, afogamento, espancamento, sufocamento por gás, veneno ou acidente de automóvel, aniquilação pela fome, provocada ou não socorrida, deportação com a morte, ocorrendo no curso do transporte, em caminhadas ou em vagões para animais, ou ainda nas casas ou nos locais de trabalhos forçados, que provocavam esgotamento, doença, fome e frio. Os assassinatos em períodos de guerra civil são mais complexos. Não é fácil distinguir mortes que resultam de combates entre governo e rebeldes e o massacre da população civil. Mas em números, um balanço com estimativas pessoais dá a dimensão
da grandeza e da gravidade do assunto. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foram mais de 20 milhões de mortos. Na China, mais de 65 milhões de mortos. No Vietnã, 1 milhão. Coreia do Norte, 2 milhões. Leste europeu, 1 milhão. América Latina, 150 mil mortos. África, 1 milhão e 700 mil mortos. No Afeganistão, 1,5 milhão. Nem os integrantes do Movimento Comunista Internacional e partidos comunistas, fora do poder, escaparam do extermínio. Somam 10 milhões de mortos. O total se aproxima das 100 milhões de vítimas do comunismo. A questão do crime cometido por um Estado foi tratada pela primeira vez, do ponto de vista jurídico, em 1945, no Tribunal de Nuremberg, instituído pelos aliados para julgar os crimes nazistas. A natureza desses crimes foi definida pelos estatutos do tribunal. São crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A Rússia leninista e stalinista também optou por uma política de assassinato em massa. E isso coloca o país nas 3 categorias: da direção, preparação, início e prosseguimento de uma guerra de agressão ou violação de tratados, garantias ou acordos internacionais, ou a participação num plano ou num complô para a consecução de qualquer um dos atos violentos. Stalin cometeu esse tipo de crime ao negociar secretamente com Hitler tratados em 1939, a partilha da Polônia e a anexação dos países bálticos, da Bucovina do Norte e da Bessarábia à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O acordo libertou a Alemanha de lutar em 2 frentes, o que deu início ao conflito mundial. Stalin cometeu outro crime contra a paz ao agredir a Finlândia em novembro de 1939. No mesmo plano, o ataque imprevisto da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul em junho de 1950 e a intervenção maciça do exército da China comunista também são considerados crimes contra a paz. Os métodos de subversão assumidos perante um tempo pelos partidos comunistas, comandados por Moscou, resultaram em algumas guerras. Segundo, crimes de guerra são definidos como violações das leis e costumes da guerra, ou seja, aquilo que é aceitável em combate entre as forças armadas. Essas violações resultam de assassinato, maus tratos ou deportação para trabalhos forçados, ou ainda com outro objetivo das populações civis dos territórios ocupados, além de assassinatos ou maus-tratos de prisioneiros de guerra e pessoas no mar. Também são crimes de guerra a execução de reféns, a pilhagem dos bens públicos ou privados, a destruição sem motivos de cidades e povoados ou a devastação não justificada por exigências militares. Isso está definido desde 1907 pela Convenção de Haia. Em tempos de guerra, as populações e os beligerantes permanecem sob o império dos princípios do direito internacional. Stalin ordenou ou autorizou numerosos crimes de guerra. O maior deles ocorreu durante a Segunda Guerra. No massacre da floresta de Katyn, em 1939, Stalin mandou executar prisioneiros de guerra. Eram oficiais militares poloneses, policiais e civis, acusados de espionagem e subversão pelo Comissariado do Povo para Assuntos Internos. Quase 22 mil pessoas foram assassinadas em menos de 2 meses. Outros crimes maiores também passaram despercebidos, como assassinatos ou mortes de centenas de milhares de alemães aprisionados nos gulags entre 1943 e 1945, além de estupros em massa de mulheres alemãs pelos soldados do Exército Vermelho na Alemanha ocupada, sem falar da pilhagem dos países ocupados pelo Exército Vermelho. Os russos também aprisionaram, fuzilaram ou deportaram integrantes das resistências antinazistas da Polônia, que combatiam abertamente o poder comunista. Membros das organizações de partidários bálticos e ucranianos armados e as resistências afegãs também foram mortas. Quanto aos crimes contra a humanidade, os comunistas não ficam atrás dos nazistas
nem dos turcos, que assassinaram 90% da população da Armênia entre 1915 e 1923. A doutrina nacional socialista, segundo a qual o homem não tem nenhum valor em si quando não está a serviço da raça, potencializou o surgimento da Alemanha nazista e da União Soviética, o Estado a serviço de políticas e práticas criminosas. Na Rússia de Lenin e Stalin, a deportação, a escravidão, a prática maciça e sistemática de execuções sumárias, de sequestros de pessoas e desaparecimento, a tortura ou atos inumanos inspirados por motivos políticos, filosóficos, raciais ou religiosos e organizados em execução de um plano concertado que atinja um grupo de população civil, foram crimes cometidos no período de Lenin e, sobretudo, Stalin, o que foi replicado em todos os países que optaram pelo regime comunista, incluindo a Cuba de Fidel Castro e a Nicarágua dos sandinistas. Os regimes comunistas trabalham em nome de um Estado hegemônico ideológico. Em nome de uma doutrina, foram massacrados dezenas de milhões de inocentes, fossem nobres, burgueses, kulaks, ucranianos, trabalhador ou membro do Partido Comunista. A intolerância ativa faz parte do programa comunista. Em 1927, Tomsky, líder dos sindicatos soviéticos, declarou que, abre aspas, em nosso país, outros partidos também podem existir, mas eis o princípio fundamental que nos distingue do Ocidente. A situação imaginável é a seguinte: um partido reina, todos os outros estão na prisão. Fecha aspas. O genocídio é o maior exemplo de crime contra a humanidade. Enquanto os alemães dizimavam mais de 6 milhões de judeus, os comunistas russos faziam o mesmo com os ucranianos. O historiador e socialista russo Sergei Melgunov relatou num livro publicado na Alemanha em 1924 a ordem que um dos primeiros chefes da polícia política soviética deu aos subalternos. Abre aspas. Nós não fazemos uma guerra específica contra as pessoas. Nós exterminamos a burguesia enquanto classe. Não procurem, na investigação, documentos e provas do que o acusado fez, em atos ou palavras contra a autoridade soviética. A primeira questão que vocês devem colocar é a que classe ele pertence, qual é a sua origem, sua educação, sua instrução, sua profissão. Fecha aspas. Ou seja, desde o início, Lenin e seus camaradas se situaram no contexto de uma guerra de classes sem perdão, na qual adversários políticos, ideológicos e até a população isenta foram considerados e tratados como inimigos que deveriam ser exterminados. Os bolcheviques decidiram eliminar legalmente, mas também fisicamente, toda a oposição ou toda a resistência ao poder hegemônico. Nobreza, burguesia, inteligência, igreja, profissionais, oficiais, policiais. Houve sim um genocídio nos primeiros anos pós-Revolução Russa. A descossaquização, por exemplo, foi genocídio. Os cossacos passaram a ser perseguidos e exterminados. Homens fuzilados, mulheres, crianças e idosos deportados. Povoados inteiros foram destruídos ou entregues a outros grupos étnicos. Lenin considerava os cossacos inimigos históricos. É que os cossacos se dividiram entre apoiar bolcheviques e também os contra-revolucionários, o Exército Branco contra o Exército Vermelho. Com a vitória dos comunistas, os cossacos sobreviventes eram vistos como uma potencial grande ameaça ao novo regime instaurado. A partir de 1920, o massacre foi periódico até 1932. A operação instaurada por Stalin era exterminar os kulaks enquanto classe. Quem não morreu foi levado para trabalho forçado na Sibéria ou Grande Norte, onde havia pouca chance de sobrevivência. O número exato de vítimas permanece ainda hoje desconhecido. Os russos também são responsáveis pelo Holodomor,
a Grande Fome Ucraniana, de 1932 a 1933. A resistência das populações rurais ucranianas à coletivização forçada provocou a morte de 6 milhões de pessoas, genocídio da classe e da raça. O regime stalinista matou de fome crianças ucranianas, assim como Hitler matou de fome crianças judias no gueto de Varsóvia. Muitos regimes comunistas até hoje utilizam a, abre aspas, arma da fome, fecha aspas, para subjugar as populações ao poder central, como ocorreu nos anos 90 em 2 países marxistas-leninistas na África, a Etiópia e Moçambique. E vemos agora a mesma arma da fome colocar em situação de indigência assassina a população de Cuba e da Venezuela. O primeiro balanço global dos crimes comunistas mostra que a partir de 1918 ocorreram fuzilamentos de reféns, de presos sem julgamento e massacres de trabalhadores revoltados. Morte de 5 milhões de pessoas em 1922, execução e deportação dos cossacos, assassinato de milhares de pessoas em campos de concentração entre 1919 e 1930, deportação de 2 milhões de kulaks em 1930 até 1932, destruição por fome provocada e não socorrida de 6 milhões de ucranianos, execução de cerca de 690 mil pessoas no Grande Expurgo de 1937 e 1938, deportação de centenas de milhares de poloneses e bessarábios em 1939 e 1941, e depois em 1944 e 1945. Deportação dos alemães do Volga em 1941. Deportação, abandono dos tártaros da Crimeia em 1943. Deportação, abandono dos chechenos em 1944. Deportação e abandono dos inguxes em 1944. As mesmas práticas foram reproduzidas por Camboja, Coreia do Norte e China. A história do século XX mostrou que a prática do massacre de massa feita por estados ou por partidos-estados não foi uma exclusividade nazista. Bósnia e Ruanda provam que essas práticas perduram. Além da questão da responsabilidade direta dos comunistas no poder, coloca-se a questão da cumplicidade. Dos anos 20 aos anos 50, os comunistas do mundo inteiro e várias outras pessoas aplaudiram com entusiasmo a política de Lenin, seguido por Stalin. Milhões se engajaram nas fileiras da Internacional Comunista e nas seções locais do Partido Mundial da Revolução. Nos anos 50 e 70, outros milhões veneraram o grande timoneiro da Revolução Chinesa e cantaram os grandes méritos do grande salto adiante ou os da Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Muita gente aplaudiu quando Pol Pot tomou o poder. Até hoje, idolatram Fidel Castro e o assassino de cristãos e homossexuais Che Guevara, que estampa camisetas de jovens ideologizados nas escolas e universidades. Os regimes comunistas fizeram do segredo uma das estratégias de defesa mais privilegiadas. Mas até hoje essa ignorância é tão somente resultado de uma cegueira devida à crença militante. Desde os anos 40 e 50, muitos desses fatos foram conhecidos. Muitos bajuladores abandonaram seus ídolos de ontem com silêncio e discrição, mas o comportamento amoral permanece entre milhões. Como se explica? Em 1969, Robert Conquest, estudioso do terror comunista, escreveu, abre aspas, o fato de tantas pessoas engolirem efetivamente o Grande Expurgo foi, sem dúvida, um dos fatores que tornaram possível qualquer expurgo. Os processos tiveram pouco interesse e foram validados por certos comentadores estrangeiros independentes. Estes últimos devem, pelo menos, em parte, arcar com a responsabilidade de uma certa cumplicidade para com essas mortes políticas. Fecha aspas. A cumplicidade moral e intelectual de não comunistas e de comunistas aceitou a autoridade de Stalin. Essas pessoas aprovaram os crimes. Isso vale não somente para os comunistas soviéticos, mas também para aqueles que no mundo inteiro
propagaram e propagam a ideologia comunista. Eles insistem, consideram os crimes uma importante contribuição para a vitória do socialismo. Acreditam que tudo o que fortalecia a potência política do Partido Comunista na União Soviética e no mundo era uma vitória para o socialismo. Para os apoiadores, não havia conflito no interior do partido entre a política e a ética do constrangimento direto do comissariado do povo. A Revolução Russa, obra de Martin Malia, afirma que o comunismo é um grande ideal que levou a um grande crime. Anne Kriegel, analista do comunismo, insistia nessa articulação das duas faces do comunismo, uma luminosa, outra escura. Para o historiador Svetan Todorov, abre aspas, o totalitarismo não teria se mantido por tanto tempo, não teria arrastado tantos indivíduos em sua senda se não fosse totalitário. Ele é uma máquina de tremenda eficácia. A ideologia comunista propõe a imagem de uma sociedade melhor e nos incita a desejá-la. Não faz parte da identidade humana o desejo de transformar o mundo em nome de um ideal? Além do mais, a sociedade comunista priva o indivíduo de suas responsabilidades. São sempre eles que decidem. Ora, a responsabilidade é frequentemente um fardo pesado a ser carregado. A atração pelo sistema totalitário, experimentada inconscientemente por numerosos indivíduos, provém de um certo medo da liberdade e da responsabilidade, o que explica a popularidade de todos os regimes autoritários. Essa tese é de Erich Fromm, em O Medo da Liberdade. Todorov continua, o que existe é uma servidão voluntária, já dizia Laboty, fecha aspas. A cumplicidade daqueles que enveredaram na servidão voluntária não foi e continua não sendo abstrata e teórica. O simples fato de aceitar e ou assumir uma propaganda destinada a esconder a verdade demonstra cumplicidade ativa, pois tornar público é o único meio de lutar contra os crimes de massa cometidos em segredo, protegidos dos olhares indiscretos, como aconteceu em Ruanda, na África. O fenômeno stalinista, como mistura de tirania grega e despotismo oriental, é uma fórmula sedutora, totalitária, porém difere das chamadas ditaduras. A tradição russa da opressão dos bolcheviques combatia o regime terrorista do czar, que se torna tímido diante dos horrores do bolchevismo no poder. O czar denunciava prisioneiros políticos diante da justiça e a defesa podia exprimir-se até mais do que a acusação e tomar o testemunho da opinião pública nacional. Se condenados, eram destinados às prisões, ou desterro ou deportação. Deportados podiam, inclusive, partir com suas famílias, ler e escrever o que quisessem, caçar, pescar e, nos momentos de lazer, se encontrarem com seus companheiros de infortúnio. Lenin e Stalin experimentaram essa situação pessoalmente. Dos anos 1880 a 1914, o número total de pessoas condenadas à morte por opinião ou ação política foi de 6.360. Depois dos bolcheviques, não havia mais processo jurídico e a quantidade de mortos foi incontável. Ironicamente, o comunismo censurou violentamente o terror praticado pelos regimes fascistas. O fascismo italiano, totalitário, aprisionou e com frequência maltratou adversários políticos, mas raramente chegou a cometer assassinatos. Na metade dos anos 30, a Itália tinha centenas de prisioneiros políticos e centenas de confinati, exilados nas ilhas italianas. Era uma espécie de tornozeleira eletrônica, além de milhares de exilados políticos em outros países. Até a guerra, o terror nazista perseguiu alguns grupos que se opunham diretamente a Hitler, comunistas, socialistas, anarquistas e sindicalistas, reprimidos de maneira aberta, encarcerados em prisões e, sobretudo, internados em campos de concentração, submetidos a humilhações severas. No total, de 1933 a 1939, aproximadamente 20 mil militantes de esquerda foram assassinados com ou sem julgamento nos campos e prisões.
sem falar dos acertos de contas internos ao nazismo, como a Noite dos Punhais, em junho de 1934. Outras categorias de vítimas destinadas à morte foram os alemães que, supostamente, não correspondiam aos critérios raciais do grande ariano loiro. Doentes mentais, deficientes físicos, idosos. Durante a guerra, a Alemanha decidiu executar 70 mil alemães que foram vítimas de um programa de eutanásia com asfixia por gás, de 1939 até 1941, até que as igrejas protestassem e que o programa fosse encerrado. Os métodos de asfixia por gás aperfeiçoados acabaram sendo aplicados no terceiro grupo de vítimas, os judeus. As medidas de exclusão contra judeus eram generalizadas, mas a perseguição chegou no auge com a Noite dos Cristais. Centenas de judeus foram mortos e 35 mil levados para campos de concentração. Com a guerra e depois do ataque à União Soviética, o terror nazista explodiu. 15 milhões de civis foram mortos nos países ocupados, mais de 6 milhões de judeus, mais de 3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos, mais de 1 milhão de deportados mortos nos campos, várias centenas de milhares de ciganos e mais 8 milhões de pessoas destinadas a trabalhos forçados e 1 milhão e 600 mil detentos sobreviventes de campos de concentração. O terror nazista chocou por 3 razões. Atingiu os europeus, revelou o genocídio dos judeus e o uso do racialismo numa hierarquia da crueldade. 25 milhões de pessoas foram atingidas pelo nazismo. Os regimes comunistas cometeram crimes similares, com um número de vítimas superior a 100 milhões de pessoas. Se o nazismo é tão execrável, por que o comunismo ainda não foi colocado na mesma medida de repúdio? O sistema comunista conservou até 1991 legitimidade internacional, tanto que permanece no poder em diversos países, mantendo adeptos no mundo inteiro. Mesmo que muitos dos partidos comunistas tenham reconhecido os crimes do stalinismo, eles não abandonaram os princípios de Lenin nem suas implicações no fenômeno terrorista. Os métodos postos em prática por Lenin e sistematizados por Stalin e seus imitadores lembram os métodos nazistas e são até anteriores, tanto que o campo de Auschwitz adotou a sistemática dos campos de concentração russos. Os comandantes alemães destacavam o fato dos russos exterminarem populações inteiras em trabalhos forçados. A intensidade e as técnicas da violência de massa foram inauguradas pelos comunistas, que foram copiados pelos alemães, assim como eles replicaram o método das cotas. Cada região e cada distrito deviam deportar ou fuzilar uma determinada percentagem de pessoas pertencentes às camadas sociais inimigas. Essas percentagens eram definidas pela direção do partido. A loucura planificadora e a mania estatística não diziam respeito somente à economia. Elas também se aplicavam ao domínio do terror. Desde 1920, com a vitória do Exército Vermelho sobre o Exército Branco, na Crimeia, surgiram métodos estatísticos e mesmo sociológicos. As vítimas eram selecionadas segundo critérios precisos, estabelecidos com a ajuda de questionários aos quais ninguém poderia deixar de responder. Os mesmos métodos sociológicos foram postos em prática pelos soviéticos para organizar as deportações e execuções em massa nos estados bálticos e na Polônia ocupada entre 1939 e 1941. Até o transporte dos deportados em vagões de animais também foi copiado pelos nazistas. Enquanto a sociedade nazista futura devia ser construída em torno da raça pura, a sociedade comunista futura seria construída em torno do povo proletário, purificado de toda a escória burguesa. Os empreendimentos leninista, stalinista, maoísta e a experiência cambojana põem à humanidade, assim como aos juristas e historiadores, uma nova questão:
como qualificar o crime que consiste em exterminar, por razões político-ideológicas, não mais indivíduos ou grupos limitados de oponentes, mas partes inteiras da sociedade. Alguns autores criaram o termo politicídio. Então explique, por que foi preciso esperar o fim do século XX para que os crimes do comunismo se tornassem objeto de ciência? Por que os testemunhos dos crimes comunistas têm uma repercussão tão fraca na opinião pública? Por que o silêncio acadêmico sobre a catástrofe comunista que atingiu 1/3 da espécie humana nos 4 continentes? Por que essa incapacidade de situar no centro da análise do comunismo um fator tão essencial quanto o crime de massa, o crime sistemático, o crime contra a humanidade? O relatório secreto de Khrushchev, em 1956, foi o primeiro reconhecimento público dos crimes comunistas pelos próprios dirigentes comunistas. É também o relato de um carrasco que procurou mascarar e encobrir seus próprios crimes como chefe do Partido Comunista Ucraniano no auge do terror, atribuindo a responsabilidade somente a Stalin, de quem vinham as ordens. Khrushchev qualificou como abusos cometidos pelo regime stalinista e tentou justificar a continuidade do sistema com os mesmos princípios, as mesmas estruturas e os mesmos homens. Khrushchev dá um testemunho franco, relacionando as oposições com as que ele se chocou ao preparar o relatório secreto: o fechamento absoluto dos arquivos dos países comunistas, o controle total da imprensa, da mídia e de todas as saídas para o exterior, a propaganda do sucesso do regime. Toda essa máquina de ocultar informações visava, em primeiro lugar, impedir que viesse à luz a verdade sobre os crimes, e foi fundamental para esconder todos os delitos. A política externa, num combate sistemático ao vazamento dos crimes comunistas, também tentou desmoralizar, desqualificar e intimidar as vítimas que transformaram seus relatos em livros, como aconteceu com o autor de Arquipélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn. Diante de tal poder de intimidação e de ocultação, as próprias vítimas hesitavam em se manifestar. Ao contrário da tragédia dos judeus, em que a comunidade judaica internacional se encarregou de fortalecer a memória dos mortos do genocídio nazista, as vítimas do comunismo e seus algozes preferiram o caminho da omissão, da amnésia. Qualquer tipo de exaltação às vítimas ou exigência de reparação foi proibida. Quando não conseguiam manter a verdade escondida, a prática dos fuzilamentos, os campos de concentração, a fome imposta, os carrascos tramavam a justificação, maquiando ou distorcendo os fatos. A perversão da linguagem, vê se te lembra alguma coisa, também foi crucial. A manipulação da linguagem foi instrumento de opressão. O sistema dos campos de concentração passaram a ser chamados de obra de reeducação. Os carrascos passaram a ser designados como educadores aplicados em transformar os homens, mas era através da força que os prisioneiros dos campos de concentração soviéticos eram instruídos a acreditar no sistema comunista que os subjugava. Até hoje, a China usa o mesmo processo. O interno na concentração é denominado estudante. Ele deve estudar o pensamento justo do partido e reformar o seu próprio pensamento imperfeito. Como acontece com frequência, a mentira não é, stricto sensu, o inverso da verdade, e toda mentira se apoia sobre elementos verdadeiros. As palavras pervertidas aparecem como uma versão deslocada, que deforma a perspectiva do conjunto. Todos devem ser corrigidos na percepção deformada da ideologia. E graças à incomparável potência da propaganda, amplamente baseada na perversão da linguagem, os comunistas utilizaram toda a força das críticas feita aos seus métodos terroristas para retorná-las contra essas próprias críticas, reunindo a cada vez
as fileiras de seus militantes e simpatizantes na renovação do ato de fé comunista. Lembra daquele caso de que quando você vai a uma manifestação vestido de verde e amarelo, os vermelhos atacam você te chamando de fascista? Fascista, fascista, fascista. Pois é, isso foi inventado lá na Rússia. A gente vai chegar já nesse ponto. No contexto dessas operações de contra-propaganda, os intelectuais, literalmente, se prostituíram. Em 1928, Gorky escreveu um livro exaltando o governo soviético. Henri Barbusse, escritor francês, em troca de uma recompensa financeira, também exaltou o regime stalinista. Maria Antonieta Macchiotti fez a apologia de Mao Tse-tung, enquanto Danielle Mitterrand passeava ao lado de Fidel Castro. Apatia, vaidade, fascinação pela força e pela violência, paixão revolucionária. Qualquer que seja a motivação, as ditaduras totalitárias sempre encontraram os bajuladores dos quais necessitavam, tanto a ditadura comunista como as outras. Diante da propaganda comunista, o Ocidente mostrou-se durante muito tempo numa cegueira excepcional, mantida tanto pela inocência diante de um sistema astuto, quanto pelo medo da aparente potência soviética, sem falar no cinismo dos políticos e interesseiros. O presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, deixou o leste europeu entregue a Stalin, sob a promessa escrita de que ele organizaria eleições livres ao fim do período pós-guerra. O general francês de Gaulle abandonou a Polônia em troca da garantia da paz social e política. Esta cegueira se fortaleceu e foi praticamente legitimada pela crença entre os esquerdistas ocidentais de que esses países estavam, abre aspas, construindo o socialismo, fecha aspas. Assim, o comunismo tornava os trabalhadores revolucionários felizes por terem um Estado por trás deles, um Estado que fornece bem-estar e, ao mesmo tempo, está situado longe o suficiente para não interferir. Quem é que ainda acredita nisso? Assim, o comunismo se declarava iluminado, inserido numa tradição de emancipação social e humana, sonho de igualdade real e felicidade para todos. Essa luz ofuscava as trevas. A ignorância da dimensão criminosa do comunismo juntou-se à indiferença mundial. A história nazi na Alemanha, fascista na Itália, franquista na Espanha, da Guerra Civil na Grécia e outras neste século de ferro e sangue, cada um esteve ocupado com as próprias mazelas. E a ocultação da dimensão criminosa do comunismo foi mais fácil por conta de 3 razões específicas. O apego à própria ideia da revolução, quando os viúvos da revolução ainda vivem o luto dessa ideia. Os símbolos, a bandeira vermelha, a internacional, o punho erguido, eles sempre ressurgem em todo o tipo de movimento social. O facínora Che Guevara, por exemplo, permanece ícone de camisetas de malha. Grupos revolucionários permanecem ativos e se manifestam legalmente, desprezando a reflexão crítica sobre os crimes dos genocidas comunistas, requentando velhos discursos justificativos de Lenin, Trotsky ou de Mao. A segunda razão diz respeito à participação dos soviéticos na vitória sobre o nazismo, o que permitiu aos comunistas mascarar seus próprios crimes. A partir de junho de 1941, os comunistas do conjunto de países ocupados entraram numa resistência ativa à ocupação nazista e fascista. Eles se serviram das vítimas da Segunda Guerra para sacralizar a causa do comunismo e proibir toda a crítica a seu respeito. Muitos também estabeleceram laços de solidariedade com comunistas, porque lutaram ombreados. Na França, a política do general de Gaulle utilizava o contrapeso soviético diante dos americanos. A participação dos comunistas na guerra e na vitória sobre o nazismo fez triunfar definitivamente a noção de antifascismo como critério da verdade da esquerda. Os comunistas se colocaram como os maiores antifascistas, um rótulo definitivo para o comunismo, que ajudou a silenciar os relutantes.
O nazismo foi designado pelos aliados como, abre aspas, mal absoluto, fecha aspas. Já o comunismo saltou quase que mecanicamente para o campo do bem, o que ocorreu evidentemente na ocasião do processo de Nuremberg, quando os soviéticos estiveram sentados no banco da acusação. Na Europa liberta pelos anglo-americanos, houve o sentimento de gratidão para com o Exército Vermelho e culpa diante dos sacrifícios suportados pela população da União Soviética, sentimentos que a propaganda comunista não hesitou em manipular. Ao mesmo tempo, as libertações no leste europeu feitas pelo Exército Vermelho permanecem desconhecidas no Ocidente. Os historiadores assimilaram dois tipos de libertação. Um conduzia à restauração das democracias. O outro abria caminho à instauração das ditaduras. Na Europa Central e no leste europeu, o sistema soviético postulava a sucessão do Reich de 1000 anos. O fim da guerra não trouxe libertação aos poloneses. Nessa triste Europa Central, significou somente a troca dos carrascos de Hitler pelos carrascos de Stalin. A terceira e última razão é a mais sutil. Após 1945, o genocídio dos judeus apareceu como o paradigma da barbárie moderna, chegando mesmo a ocupar todo o espaço reservado à percepção do terror de massa do século XX. Os comunistas tiraram vantagem disso, usando o discurso do antifascismo. O foco no genocídio de mais de 6 milhões de judeus impediu que se percebessem outras realidades da mesma natureza no mundo comunista. Afinal, como imaginar que os comunistas contribuiriam para a destruição de um sistema de genocídio quando praticavam os mesmos métodos? Para concluir, todos os analistas reconhecem a importância decisiva do relatório secreto de Nikita Khrushchev, que provocou a ruptura fundamental na trajetória do comunismo no século XX. A voz que denunciou os crimes de Stalin não saiu do Ocidente, mas de Moscou. O extraordinário poder do relatório secreto não teve contraditório. Era o próprio interior do movimento socialista que criticava o método de Lenin. Violência, crimes, terror. Dos anos 20 aos anos 50, o lado sombrio da experiência bolchevique chegou a ser denunciada por numerosas testemunhas, vítimas, observadores qualificados e também por incontáveis artigos e obras, mas foi preciso esperar que os próprios comunistas no poder reconhecessem essa realidade, ainda que timidamente. O comunismo havia provocado na Rússia uma imensa tragédia. Apesar disso, dirigentes de muitos dos partidos comunistas, dos partidos socialistas e até social-democratas não aderiram às revelações bombásticas de imediato. Somente em 1979, o Partido Comunista Chinês distinguiu a política de Mao Tse-tung entre grandes méritos, até 1957, e grandes erros, também no mesmo período. Os vietnamitas também abordaram essa questão à luz da condenação do genocídio perpetrado por Pol Pot, enquanto Fidel Castro sempre negou atrocidades cometidas contra o povo cubano. Até então, a denúncia dos crimes comunistas vinha somente através de seus inimigos, dos dissidentes trotskistas ou dos anarquistas. Nada foi tão eficaz quanto as palavras de Khrushchev. Mesmo as testemunhas sobreviventes do terror comunista não conseguiram reverberar seu drama. Comissões independentes para investigar o regime foram sufocadas pelas verbas para a propaganda comunista, acompanhada por um silêncio covarde ou indiferente, o que ainda sustenta uma resistência própria aos vários e diferentes segmentos das sociedades ocidentais sobre o fenômeno comunista. A ideologia continua a pleno vapor no século XXI, sendo disseminada por agentes do comunismo. E as mentes que se recusam a aceitar as atrocidades do comunismo recusam-se a ver algo que se vê, recusam-se a ver algo como se vê. A história traçada no Livro Negro do Comunismo tem como primeiro objetivo confrontar
o fenômeno que se desenvolveu em todo o mundo e que diz respeito a toda a humanidade. O segundo dever é honrar a memória dos mortos, sobretudo quando são vítimas inocentes e anônimas de um poder absoluto que procurou, inclusive, apagar a sua própria lembrança. Após a queda do Muro de Berlim e o desmoronamento do centro de poder comunista em Moscou, a Europa, matriz das experiências trágicas do século XX, se dispôs a recompor uma memória comum. Os próprios autores deste livro são portadores dessa memória. Que essa obra tenha tempo necessário para dar conhecimento a todas as pessoas do calvário sofrido por milhões de pessoas. Que faça o esforço de imaginação indispensável para compreender o que foi essa imensa tragédia que vai continuar a marcar a história mundial pelas décadas vindouras. Através do livro negro do comunismo, a questão capital será apresentada. Por quê? Porque Lenin, Trotsky, Stalin e outros julgaram necessário exterminar todos aqueles que eram designados como inimigos. Porque eles se autorizaram a infringir o código não escrito que rege a vida da humanidade: não matarás. Os autores pretendem responder a essa questão no decorrer desse livro que eu vou ler para vocês. Até a próxima.